Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, as imagens são impressionantes, né? Ainda mais sabendo que foi 12 dias sem parar fazendo esse mesmo movimento. Para quem é cristão, isso tem um peso maior ainda, né, do que o que pessoas comuns têm. Não é uma, nem duas, nem três vezes que a Bíblia compara a humanidade com ovelhas. O próprio Jesus Cristo se coloca como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O tempo todo nós somos comparados com esses animais e as semelhanças são diversas. Agora, o que mais me impressiona, além do fenômeno em si, que para mim, mais uma vez, deixa claro os tempos em que vivemos, é por isso que nós veremos muito dessas coisas daqui para frente. Cientificamente falando, eu tenho uma teoria, vou falar aqui para vocês, mas antes, né, de, vamos colocar assim, contaminar você com o meu raciocínio, eu quero que você escute o que a mídia está falando. Está aqui no Gazeta Digital, no site do R7, e diz o seguinte, ó: dezenas de ovelhas andaram em círculo por 12 dias sem parar, e o motivo é um mistério. Um rebanho de ovelhas passou 12 dias andando em círculo sem parar em uma fazenda na China. O comportamento bizarro dos animais foi registrado pelas câmeras de segurança da propriedade. As ovelhas começaram a circular em sentido horário no início de novembro, na cidade de Boatou, na Mongólia, interior. A dona dos animais, Mião, contou que apenas alguns estavam andando em círculos e, ao longo do tempo, outras engrossaram o grupo. As imagens registradas pelas câmeras de segurança da propriedade mostraram as ovelhas, que giram noite e dia, enquanto algumas continuam se movendo, outras ficam paradas no meio. Segundo a proprietária do local, o comportamento estranho das ovelhas aconteceu em apenas um dos 34 currais da fazenda. A movimentação deixou muitas dúvidas e o motivo para o fenômeno ainda é um mistério. O Daily Mail afirmou que o listerose é uma doença que pode deixar os animais desorientados, o que poderia fazê-los andar em círculos. Isso ocorre pela inflamação do cérebro com a presença de uma bactéria. Mesmo com essa possibilidade, o caso permanece um mistério. Aqui já encerra, porque esse tipo de matéria, esse tipo de fenômeno, esse tipo de sinal do próprio Criador, não é interessante que eles fiquem falando. Então eles vêm com uma desculpa, e eu posso dizer aqui com toda certeza, baseada inclusive na própria ciência, que isso aqui é uma desculpa esfarrapada. Não faz sentido. Se houvesse o contraponto, né, alguém que dissesse, olha, mas isso aqui é um absurdo, como eu vou fazer aqui, a coisa seria bem mais interessante, porque esse é o papel da mídia. Não simplesmente jogar uma coisa dessa e deixar, olha, essa é a explicação, porque é isso que eles estão fazendo. Esse problema poderia explicar se as ovelhas estivessem cada uma por seu lado, não agindo assim como se estivessem sendo ordenhadas naquele sentido. Veja, elas ficam andando dia e noite, elas não batem uma na outra, elas ficam simplesmente andando em círculos o tempo todo. E elas fazem um círculo perfeito, como você pode ver nas próprias imagens. Outras que estão dentro ficam quietinhas ali. E veja, o cansaço que é para os animais não gastam energia à toa. Por que eles fariam isso? Outra coisa, se fosse realmente problema de uma bactéria, era simples de provar. Faz a colheita do sangue e diz. Agora, é óbvio que não se trata disso. Tá claro que não se trata disso. Ainda mais pelo país onde isso está acontecendo. Esse país tem muitas experiências que nós não podemos nem falar aqui. Mesmo quando um pesquisador renomado, reconhecido, consagrado no meio deles mesmo, como o caso do cara que descobriu o vírus da AIDS, né? O Luc Montagnier. Nós fizemos vídeos aqui e as declarações deles não estão mais no ar porque não pode colocar. Mas ele tinha uma explicação que, na minha opinião, bastante clara e lúcida, até porque pelo estudo que ele tinha não poderia ser diferente. O conhecimento que o cara tinha, passou a vida toda estudando, pesquisando, trabalhando justamente nessas coisas, e ele, quando viu, disse, olha, isso aí não tem como surgir na natureza, não vou mais além disso. E aí ele explicou como foi feito, o que era de fato o mal terrível que a gente enfrenta, mas isso foi simplesmente apagado da história. Hoje em dia, a verdade ela tem um dono, né? Lembra que a gente tinha um ditado que dizia o seguinte, ninguém é dono da verdade. Eu acho que algum de nós mesmo, eu acho que muitos de nós já repetimos isso, já dissemos isso em alguma discussão, em algum momento da vida, ou pelo menos pensamos em dizer, né? Mas agora não, a verdade ela tem dono. Ela tem dono, e se você insistir, né, em continuar com a contradição, aí, meu irmão, você tem que sumir. Então, quando eu vejo um comportamento desse,
diante de tantas coisas que estão surgindo. E aí é que eu faço a ligação também com o divino, porque veja bem, mesmo que nós consigamos explicar, não, foi uma bactéria, não, foi as antenas de 5G que estão sendo testadas, que estão desorientando os animais e etc. Se for algo desse tipo, não estou dizendo que é, até porque não posso, né? Estou dizendo se for algo desse tipo, é uma hipótese, ainda assim estaria diretamente ligada com o divino, meus irmãos. Seria como a chuva que cai do céu, um raio que de repente acontece em dias de tempestade, não teria diferença, mesmo que seja pela mão do homem, causado pelo homem. Porque todas as coisas estão sob a supervisão de Deus, meus irmãos, e nada acontece sem a permissão dele. A verdade é que nós vivemos as consequências das nossas próprias escolhas. E cada escolha gera sim a sua consequência, não tem o que evitar. Não é que Deus seja mau de permitir que coisas ruins aconteçam, mas se você escolheu aquilo, né? Eu não posso plantar uma batata, uma semente de batata, e querer colher um pé de alface. É simples assim, meus irmãos, a vida é isso. Então quando eu vejo tantos fenômenos o tempo todo acontecendo, o céu ficando vermelho, rios se tornando em sangue, e não é de hoje, né? Ficando totalmente vermelhos, nuvens de pássaros também totalmente orientadas, se chocando do nada, né? Contra prédios, propriedades das pessoas, e o povo ficando chocado com aquilo. É uma pena que quando a gente coloca essas imagens, elas não passam, né? Elas entram como conteúdo chocante, então não passa. Mas não é porque nós não podemos mostrar os vídeos gravados pelos moradores e de vários locais do mundo, essas coisas deixam de existir. Muito pelo contrário, meus irmãos, elas estão cada vez mais comuns. A verdade verdadeira é que ninguém se choca mais como antes quando vê esse tipo de coisa. Com ovelhas é a primeira vez que a gente vê. Por mais que tenha aquela turma do isso sempre aconteceu, é assim mesmo, não tem nada o que falar, elas não conseguem chegar e dizer, olha aqui, ó, aconteceu tal ano, tá aqui o vídeo, nesse outro ano também. Elas não conseguem porque não houve dessa forma como está acontecendo hoje, meus irmãos. Esses são os sinais. A própria Bíblia fala o quê? Vamos lembrar as palavras do Criador. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é o que mais tem. Aqui no Brasil, a gente tem aquele camarada também que diz, né, que é Jesus, anda com uma quantidade grande de mulher e tal. Pelo mundo também é bem comum isso acontecer. Nós temos um vídeo especialmente falando só disso, né? Então isso aqui já está mais do que cumprido. Outro, vocês ouvirão falar de tretas e rumores de tretas. É claro que a palavra é outra que eu também prefiro não falar aqui por conta do algoritmo, né? Quem chega agora diz, nossa, esse cara é idiota, tá lendo errado. Mas não é por conta disso, meu querido irmão que chegou agora, seja bem-vindo. Quem já é veterano sabe os motivos, né? Mas quem chegou agora não sabe. Aí diz, mas eu assisto outros canais que os caras falam. Mas eles não dão. E não é eu dizendo que esse canal seja melhor do que qualquer outro, mas eles não explicam da forma que nós explicamos aqui. Seja melhor ou pior, nós temos uma maneira de colocar as coisas que o sistema não gosta, certo? Então, vocês ouvirão falar de tretas e rumores de tretas, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados ao fim, né? A palavra também é ligada ao falecimento, que eu prefiro evitar, mas veja bem, quem será entregue? Quem será perseguido? É justamente os verdadeiros cristãos. E quem são esses verdadeiros cristãos? O que usam as Bíblias como suvaqueiras debaixo do braço? Não necessariamente, são aqueles que guardam verdadeiramente os valores cristãos no seu dia a dia, na forma de se comportar. Reconhece verdadeiramente com suas ações, porque a fé sem ação ela é morta, assim diz a Bíblia. Então aquele camarada que se comporta, que evita muitas vezes os prazeres do mundo, por ter na sua consciência que serve a um Deus vivo e que isso tudo é passageiro, esses são os verdadeiros cristãos. E essa forma de ensinar os próprios filhos a viver nesse mundo desagrada muito essa outra turma. Você vê como eles ficam realmente revoltados e querem inclusive interferir na forma como você cria os seus filhos. Então tudo isso, meus irmãos, é o cumprimento das Escrituras. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E é o que a gente vê, família, dentro e fora da internet. Você tem aí o Silas Malacheia,
convencendo o povo que brincar carnaval é uma boa, é cristão. E que Deus não se mete em nada disso não, só tá ali mesmo que é para cumprir as tuas necessidades. Você não foi você que foi feito para servir, é Deus que serve a você. Pedindo Mais Cedo e tantos outros, né? O Marcos Infeliciano e tantos outros. Esses caras estão aí para provar que de fato estamos na época do fim, o início das dores. Ninguém sabe se isso é 10 anos, 100 anos, 1000 anos, nós não sabemos. Aí realmente só quem sabe é o Criador. Mas que essa era, eu não tenho dúvida que se iniciou. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O que é esse amor se esfriará, família? As pessoas deixarão de se casar e etc. Bom, até isso tem a ver, né? Você vê que hoje os casamentos não duram mais, a pessoa já casa com o pensamento, se não der certo eu separo, não tem problema nenhum, né? E além disso, o próprio comportamento, a forma como nós encaramos as coisas, muitas vezes falece uma pessoa da sua rua mesmo, no outro dia, até na hora do almoço, o cara já tem esquecido. Nós hoje fomos acostumados a comer assistindo notícias, jornais, né, regionais mesmo, da nossa área, falando de pessoas que perderam a vida brutalmente, falando de coisas que deveria, naturalmente, nos tirar o apetite, mas não tira. Porque isso foi uma das façanhas da mídia, nos acostumar com isso. De tanto mostrarem, de tanto fazer, inclusive, propagandas no meio dessas notícias. Eu lembro que quando começou, eu ficava percebendo de, nossa, mas o cara tá falando ali de alguém que faleceu dessa forma, aí vem pra cá, olha aqui a novidade, olha o consórcio não sei o que, olha o perfume isso, olha o tempero não sei o que. No meio da notícia, cara, sem a mínima sensibilidade. O choque pra mim maior mesmo foi quando eu vi a diferença, como deram a notícia no Japão, do falecimento de Ayrton Senna. Muitos chegaram nesse canal através desses vídeos, né? A realidade por trás do mito Ayrton Senna. E nós mostramos a história dele. Quando ele faleceu, nós mostramos a verdadeira história, né? Quem teve o privilégio de assistir, esses vídeos hoje todos foram banidos. Mas nós mostramos o que realmente aconteceu com Senna, qual era o objetivo dele, pelo que ele lutava. E aí quando ele faleceu, os repórteres daqui, não, é triste o que aconteceu, mas a gente tem que estar com alegria, porque era isso que Senna queria. Os caras nem conheciam o cara. Só fazia um sensacionalismo em cima dele. E aí, eu fui ver as mesmas notícias do falecimento dele ao vivo no Japão. E os repórteres lá, sim, profissionais de verdade, humanos, começaram a chorar. No meio da transmissão, inclusive até o repórter âncora também. Isso sim é ter respeito e consideração com a vida humana. Coisa que no Brasil essa mídia podre, imunda, tá destruindo dentro de cada ser humano. Até nós mesmos, eu que estou fazendo esse vídeo. Querendo ou não, essas décadas todas, eu estou com 38 anos, vou fazer 39 se assim o Senhor permitir próximo ano. São quase 4 décadas aí, acostumado com isso, almoçando, vendo esses programas. Principalmente na época de carteira assinada, que a gente corre em casa só para engolir a comida, a gente nem mastiga, a gente engole, né? E ali liga a televisão para se informar um pouco do que está acontecendo naquele tempo, que ainda nem tinha internet. E aí via isso, a gente acostuma. Ainda mais fomos acostumados também a pôr a culpa na vítima. Não, mas isso aí aconteceu porque ele devia, né? Alguma coisa ele fez. Por quê? É uma maneira covarde de encarar que no Brasil não tem lei. Que o cara pode fazer isso e ainda que for pego, a pena é insignificante diante do crime que ele cometeu. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, senão esse vídeo vai ficar enorme, família. Mas só para finalizar, olha o que Jesus diz para nos encher de esperança. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então tudo isso vai acontecer, meus irmãos, ao longo dos tempos. Nós veremos muita perseguição, sofreremos muita perseguição, isso já está acontecendo. E esse tipo de sinal, meus irmãos, eu tenho dito para vocês, próximo ano vocês se preparem, porque o que vai ter de sair, a agenda até 2030, nós veremos muita coisa. Eu vou parar por aqui antes que esse vídeo não passe, mas eu agradeço demais. Deixa a tua opinião, meus irmãos, do que você acha que aconteceu aí. Eu peço que você deixe aquele like maroto para ajudar aqui o canal. Isso ajuda muito de verdade, principalmente quando você comenta também. Tem pessoas que têm esquecido de comentar, esquecido de deixar o like. Isso ajuda, família, o canal de qualquer maneira. Quanto mais interações o canal tem, mais ajuda para que outras pessoas recebam, né? Então é isso. A informação assim pura, ela tá difícil, né, meus irmãos? Eu fico aqui mesmo procurando no YouTube
um vídeo feito nosso, não dizendo que o nosso foi melhor, mas uma pessoa que fosse, por exemplo, fazer a cobertura dos movimentos que está acontecendo e entrevistar as pessoas que são a favor, que estão lá porque querem, outras que estão paradas, pra gente ver o que é que realmente está acontecendo. Mas não, o cara sai ali com a tese dele na cabeça e ele só vai procurar e mostrar coisas que apoiem a tese dele. Isso não é jornalismo, meus irmãos. Isso aí é o que a mídia faz. Tudo que a mídia se tornou hoje, essa imundice toda, é justamente por esse comportamento. Eles vão com a ideologia já na cabeça e aí vai só procurando os fatos que aponte e que apoie o que eles estão dizendo. Tudo que for contraditório não passa, é cortado. Se nós passarmos a nos comportar assim, não seremos diferentes da grande mídia. Seremos a mesma coisa ou até pior. Porque eles pelo menos são muito bem pagos para fazer isso. E tem gente que faz de graça. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. E o Senhor acompanhe, guie e ilumine cada um de vocês. Um abraço. Seguimos juntos. Fui!